Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Acredito que sim, né? Que noite maravilhosa, uma noite aí que o Vasco consegue uma virada espetacular. Enfim, né? O Vasco, time da virada, fazendo valer aí a máxima. Cara, Coutinho, que partida do Coutinho mais uma vez, jogando muito. Coutinho vem jogando muita bola, muita bola. Já é questionada aí a questão da sua convocação para a seleção brasileira. Afinal, indiscutivelmente, ele está jogando muito mais bola do que o Neymar, está sendo mais decisivo, passe para gol, fazendo gols. Então, assim, não tem como, com esses números aí, a gente não levantar esse debate, né? Comenta aí o que vocês acham, se eu tô falando alguma besteira ou se de fato ele tá merecendo essa vaga aí na seleção. Vasco aí que durante o jogo sofreu o primeiro gol aí, né? Jogava bem, mas sofreu o primeiro gol. Mas martelou. Assim que o jogador do Bahia foi expulso, o Vasco fez valer aí essa vantagem e acabou com o jogo, né, virando para 3-1 a partida. Eu vou deixar vocês com a reportagem aí, no final eu volto com mais notícias do Vascão. O Botafogo agora pensa apenas, para mim, Edu, em Libertadores. Acho que está muito distante de tentar o bicampeonato. Bom, outro jogo atrasado do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira foi em São Januário. O Vasco recebeu o Bahia e foi buscar a virada. Confere aí. Em partida movimentada aqui em São Januário, o Vasco vence de virada o Bahia por 3-1, quebra jejum de vitórias em casa pelo Brasileirão e ainda respira na luta contra o Z4. O time carioca veio tomando a iniciativa, empurrado pela torcida, mas foi o Bahia que saiu na frente. Vacilo enorme de Lucas Freitas na saída de bola e gol de Sanabria, 1-0. Com a arbitragem ignorando faltas, o jogo foi ficando mais quente, até que Jean Lucas deu uma cotovelada em Barros. O árbitro João Gobi foi ao vídeo e expulsou o meia do Bahia. Com 11-10, o Vasco foi ainda mais para cima. Depois de cruzamento de Cuesta, a bola sobrou para Coutinho empatar, ainda no final da primeira etapa. Forte no jogo aéreo foi num escanteio que veio a virada. Nuno Moreira colocou na cabeça de Puma Rodrigues, 2-1 para o Vasco. Sobrando em campo, o Cruz Maltino foi com tudo pelo terceiro. Nuno aproveita a falha do Bahia, acha Verrete que tenta passar para Gomes, mas Luciano Juba corta para o próprio gol. Placar final, Vasco 3, Bahia 1. Acredito que a hora que estava 11 contra 11 foi um dos nossos melhores momentos. A gente estava com muita pressão na marcação, estava levando muita vantagem nos duelos. Estava chegando, o jogo estava fluindo. Aí a gente teve um erro daqueles que a gente não pode cometer, tomamos o gol, aí teve a expulsão, aí a gente, obviamente, que o Bahia tinha que se defender. E a gente já tem um time com uma vocação ofensiva forte. E com a entrada do David, a gente foi empilhando situações de gol e ganhou com muito mérito. E acredito que mesmo tendo a expulsão, a outro lance foi para a expulsão, claramente. E o critério de se apitar foi modificando. Estava um jogo equilibrado, um jogo bem disputado. O Vasco conseguindo alçar as bolas na área e conseguindo chegar ou ter oportunidades de gol nesse sentido. Tinha um controle até de bola maior do que a gente, mas não entrando dentro da nossa área, não tendo nenhuma chance clara de gol. Nós saímos na frente numa pressão. E o que deixa a gente assim um pouco confusa são os critérios, né? A equipe de Fernando Diniz sobe para a 13ª posição, abrindo 5 pontos de vantagem para o primeiro time da zona de rebaixamento. O resultado tirou mesmo foi o peso do jejum de vitórias atuando em casa pelo Brasileirão. Cruz Maltino não sabia o que era vencer em São Januário desde maio. E agora chega mais leve para um duelo decisivo contra o Cruzeiro aqui na Colina Histórica. Obrigado, Rodrigo Jufo. Então, 4 meses sem vitória em casa é para dar aquele alívio, né? Quase 70% de bola para o time do Fernando Diniz, mas é claro que o resultado é muito condicionado pela expulsão do Jean Lucas, que para mim foi injusta. Curiosamente, depois tivemos 2 lances, até o Rogério fala sobre isso, né? Sim. Sobre critérios e tal. Mas depois a gente vê, o Rezende e o Sanabria poderiam ter sido expulsos, talvez. Sim. De qualquer forma, um jogo condicionado por uma expulsão, o Vasco se aproveitou, foi para cima e virou para 3-1. Resultado justo?
Eu acho que foi justo porque foi um Vasco que buscou 11 contra 11, já mostrava um Vasco propositivo e um Bahia reativo. Tanto que o gol do Bahia sai num erro de saída de bola do Vasco, né, que o Sanabria aproveita muito bem e faz um belo gol. Quando o Bahia subir um pouquinho suas linhas de marcação, porque faz isso quando o Vasco, obviamente, sai do seu campo de defesa com os zagueiros e o goleiro. A expulsão do Jean Lucas, que não é a primeira, inclusive, né, na temporada, a gente está vendo aí, eu também fiquei... primeiro com dúvida e depois na análise tive certeza que não era para cartão vermelho, condicionou o jogo. Edu, a arbitragem foi ruim, a arbitragem não teve critério. O lance do Sanabria, que foi igual ao do Rezende, o Rezende não levou cartão amarelo e o Sanabria levou, os lances foram iguais. Teve um lance também do jogador do Vasco, acaba abrindo o braço, né, atingindo o rosto do jogador do Bahia e nada foi dado. E eu não estou falando do lance do Gilberto dentro da área, porque o Gilberto deu uma encenada ali, né, numa cobrança de escanteio com o David, mas num lance na linha lateral. Ou seja, foi um árbitro que não trouxe critérios, mas foi um Vasco que seguiu seus critérios. Time de posse de bola, mas também de muitas trocas de passes que envolviam a defesa do Bahia. O Bahia, no segundo tempo, tentou jogar um pouco mais na transição rápida, né? E não é uma característica primordial dessa equipe. Ainda sente muita falta do Caio Alexandre, que é o cara do controle, também junto com o Everton Ribeiro. Sente muita falta do Eric Pulga, que é o cara do 1 contra 1, para abrir espaços. Sente muita falta de um sistema defensivo um pouco mais confiável, incluindo um goleiro. E isso, claro, pesa para um time que não está tendo profundidade de elenco suficiente para lidar com essa posição no Campeonato Brasileiro. O Bahia queima uma carta que tinha na manga, do jogo a menos, né? Tinha 2 jogos a menos, agora tem um, que é o jogo contra o Internacional, de técnico novo, em data ainda a ser definida. Mas ainda está na briga por uma das vagas na Libertadores. Para o Vasco, importantíssimo pensar no Campeonato Brasileiro para ter tranquilidade em dezembro, Edu. O Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil, tem a chance de um título na temporada e vencer os jogos em casa também é importante para não só deixar o Vasco tranquilo no Brasileirão, mas manter essa equipe motivada para um momento que pode ser histórico no fim do ano. Tem um clássico contra o Fluminense, passando pelo Fluminense, tem mais uma decisão de Copa do Brasil. Você falou do Internacional, Ramon Dias e Emiliano Dias devem assumir o time em breve, né? Sim. E cadê o João Paulo, o goleiro contratado pelo Bahia? Foi contratado, estava treinando, chegou a ficar um tempo no banco de reserva, se lesionou num dos treinamentos e está fora, por isso ainda não estreou com a camisa do Bahia. Como se diz na sua terra? Eita, já? Bom, Botafogo, mas que foi marcado impedimento. Aí não sei, teria que ver no VAR. E no contra-ataque o Alex Santana cabeceia no travessão. Tem esse detalhe também. O Vasco é o time da virada e podemos provar. Em São Januário, o Cruz Maltino foi para o intervalo em desvantagem. Não, na verdade, empata no finalzinho do primeiro tempo com o Felipe Coutinho. E aí, no segundo tempo, vai fazer 2 gols. Mas vamos aí, primeiro, o gol do Bahia. Fazendo 1-0, um jogo... meio morno, né? Até então, Ju. O mês de outubro do Bahia foi horroroso. Essa expulsão do Jean Lucas também... o cotovelo ali no rosto, meio que sem querer, né? Eu não expulsaria, não. Foi uma boa noite para a arbitragem, né? Resumindo... Nossa, e todas muito confusas, né? Tanto na Arena do Grêmio, quanto no Allianz, lá no jogo do Palmeiras, quanto essa aí no Rio de Janeiro. A gente viu o Sanabria abriu o placar para o Bahia e o Felipe Coutinho no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, né? Empata o jogo. E aí o Vasco vai para o intervalo com um empate e com um jogador a mais. Felipe Coutinho cruza e o Pumita desempata de cabeça. 2-1. Gol aos 15 do segundo tempo. Aí já o terceiro gol, um gol contra muito infeliz, né? É o Juba, né? Luciano Juba. Aos 31 minutos do segundo tempo faz um alto gol. Tava difícil, tá? O Vasco dominou muito o Bahia. Claro que a expulsão com um jogador a mais, né? Claro. Mas o Vasco dominou muito o Bahia. Então, quando sai esse gol contra do Juba, apesar do jogo estar 2-1, você não via a menor chance do Bahia empatar a partida, sabe? Na zona mista, Puma Rodrigues falou exatamente sobre a necessidade de substituir Lucas do lado Piton, errado, né? Que saiu machucado, exato. Além do lateral direito, o meia Felipe Coutinho também falou e comentou sobre a importância dessa vitória vascaína. Não, muito importante, como eu falei ali no intervalo. Cada jogo pra gente tem que encarar como uma final. A gente tem que sair dessa parte da tabela que a gente está
O nosso time não merece isso, o clube não merece isso. Então a gente sai daqui hoje feliz, sabendo que a gente fez um bom trabalho no jogo. E em casa a gente tem que ser forte, assim, a gente tem que ganhar, buscar os resultados. E para a sequência isso vai ser muito importante. Claro que não dá tempo de comemorar muito, porque sábado já tem outra final pra gente, então agora é descansar e botar a cabeça no lugar, ver o que a gente pode melhorar para fazer um grande jogo sábado de novo. No, trabajamos con Fernando, él me faló que quería la posición. Infelizmente o Pitón machucó, ahí teve que entrar. Acho que estoy haciendo bons jogos, ya tinha jugado ali también en Uruguay. Y bueno, adaptando también en la posición y la gente, lo importante es que la gente gane y salga abaixo da tabela, que es lo que hoy queremos. Muito bem, para mim um dos jogadores mais regulares do Vasco, Pumita Rodrigues. E aí a gente vê o que falou o Ronaldo, goleirão do Bahia. A gente vinha fazendo uma boa partida até a expulsão. É difícil falar mais uma vez sobre a arbitragem, um jogo cheio de polêmicas. Teve também o lance do Juba, em que o jogador acerta com a mão. O VAR nem sequer chamou para analisar. Infelizmente, com um jogador a menos e com a torcida do Vasco empurrando, eles conseguiram empatar num cruzamento. A bola acabou desviando e mudou o rumo do jogo. E aí a gente vê a classificação, que também teve aí muitas mudanças, né? Com o Vasco e o Grêmio subindo bastante, ficando um pouco mais distantes da zona do rebaixamento. Do lado esquerdo, né, a mesma coisa que a gente já tinha visto, só o Bahia que poderia ter se aproximado, né, do G4, mas estaciona nos 37 pontos. O Grêmio vai a 29, com 24 jogos. Ele tem a mesma pontuação do Corinthians, mas no saldo de gols fica atrás do Coringão. E o Vasco também se aproxima dessa turma com 27 pontos. E agora os mesmos 24 jogos de Bragantino, de São Paulo, de Corinthians, eles se distanciam, né, Júlio, do Vitória, que abre a zona do rebaixamento com 22 pontos, e dos seus companheiros Juventude, Fortaleza e Sport. O primeiro time fora da zona de rebaixamento já é o Atlético Mineiro, que não está ganhando de ninguém no Campeonato Brasileiro. E como segue na Sul-Americana, ele vai manter esses jogos a menos aí por um bom tempo. Tem 8 jogos ainda atrasados no Campeonato Brasileiro, né? Se você somar os jogos a menos de cada um, aí você vai chegar a 16 jogos. São 8 jogos atrasados. O Atlético Mineiro vai continuar com esses jogos atrasados, porque ele vai jogar semifinal de Sul-Americana, eventualmente final. Vai demorar um pouquinho para o Atlético conseguir recuperar esses jogos, ao contrário do Fluminense, por exemplo, que logo já vai recuperar esses 2 a menos, se bem que um deles é contra o Atlético mesmo, então vai demorar um pouquinho mais. Isso é ruim para o Atlético, Tomás. Isso é ruim para o Atlético, porque você vai entrando na zona, mas tem jogo a menos, vai ter jogo a menos, mas e aí? Isso aí pra quê? É um drama para o torcedor. Vai ganhar o jogo a menos? Não sei se vai ganhar o jogo a menos. Então, o Vasco fez muito bem de ganhar essa partida em casa contra o Bahia, que ele já abre 5 pontos do Vitória, ele dá uma boa escapada. Vasco e Grêmio, como eu estava te falando fora do ar, conseguiram 4 pontos nas últimas 2 rodadas, que os torcedores mais otimistas não imaginavam, não. Poderiam estar lá embaixo. Vasco contra Flamengo e Bahia, né? 2 times do alto da tabela, e o Grêmio num Grenal fora de casa e contra o Botafogo. Sim. É verdade, 4 pontos importantes aí nessas partidas. Valiosíssimos. Pela Série Então tá aí, torcedor vascaíno, esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês aí, foi o corte pra gente reagir junto, né, falando dessa partida espetacular do Vasco. O Vasco que com essa vitória aí escala boas posições na tabela. Já vou trazer a tabela para vocês aqui, mas queria aí finalizar também dizendo que o coletivo inteiro do Vasco jogou aí muito bem, em alto nível, mas se tiver que destacar aí pontos ali muito positivo foi o zagueiro colombiano, né, muito sólido, seguro, um destaque defensivo ali. Puma improvisado, cara, lateral esquerdo ali se destacou e ainda fez o gol, né? E obviamente o nome do jogo tá lá, Coutinho, craque do jogo, pedindo passagem na seleção. Aquilo, o Vasco não pode atacar hora nenhuma e com isso fez valer a vantagem numérica do jogador e conseguiu aí virar essa partida, dando uma alegria para todos nós, né? Vou trazer aqui para a gente estar avaliando aqui também agora como ficou a classificação, né, em tempo real com esse jogo aí do Vasco. Um jogo aí importantíssimo, o Vasco tinha que vencer de qualquer forma e assim foi feito, conseguiu essa vitória e a gente ficou aí agora com a 13ª posição, 27 pontos,
né? Com 27 pontos ali na 13ª posição, e logo abaixo vem o Internacional com 27 também, Santos 26, Atlético Mineiro 25. O Vitória, que abre ali a zona do Z4, tem 22, então a gente abriu uma boa margem ali. Se a gente for botar ali para a zona ali do rebaixamento 22 e para a zona ali do meio da tabela 29, 31. Se for botar 31, a gente está até a 8ª posição ali, que é o Fluminense, né? Está mais perto de lá do que de ficar ali para baixo, então isso dá uma tranquilizada. O Vasco agora tem que continuar jogando bem assim e seguir bem no Brasileirão. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Já que gostaram, dê um like, inscreva-se no canal e até o próximo.